Fala, meus queridos alunos! Estamos de volta com mais uma aula sobre o Egito. Você sabia que um faraó tentou mudar toda a religião do Egito antigo? Tipo, apagar todos os deuses e deixar só um? Galera, e junto dele tinha a sua rainha, né? A poderosa, linda e influente, chamada de Nefertiti. A Bela chegou. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho da história de Amenófis IV e a revolução que ele causou no mundo dos deuses egípcios. Bora? Meu nome é professor Fábio Matias, professor de História, e hoje eu vou acompanhar vocês nessa incrível jornada. Depois da vinheta. É isso aí, galerinha. Akhenaton e Nefertiti. Aí você fala, professor, mas não era Amenófis IV? É isso, galera. Amenófis IV vai se chamar Akhenaton. Mas agora a gente vai entender como que ele modificou o seu nome e por que esse título, Os Filhos do Sol. Tá? Então, agora a gente vai entender um pouquinho dessa história. Então, pessoal, Akhenaton, ele foi um faraó no Egito Antigo que governou durante o ano de 1350 a.C., beleza? E ele também vai se chamar Amenhotep IV ou Amenófis IV, tá bom? Um dia, o faraó Amenófis IV, ele sendo tão diferenciado, tão diferente dos outros, ele olhou para o céu, viu o sol e aí ele pensou assim: esse é o verdadeiro Deus. E aí, meus amigos, começa a verdadeira revolução solar. Saca só o que ele fez? Ele mandou fechar todos os templos, parar o culto aos outros deuses e focar somente no deus Atom, o disco solar. E assim, galera, ele introduziu o monoteísmo, né? O culto a um único deus, tá? Que era o deus Atom, o disco solar. Pois bem, galera, ele também vai mudar a capital do Egito, né? Vai se chamar agora Akhetaton, que hoje é a atual Amarna, beleza? Não muito longe do que ele fez, né? O Akhenaton, ou Amenófis IV, ainda nessa ocasião, né? Ele vai modificar também a arte egípcia, tá? Vai transformar a arte egípcia numa arte mais realista, tá bom? Então, galerinha, agora eu quero saber de vocês, tá? Você aí, você conseguiria modificar a religião de todo um país? Se você acha que sim, digita sim nos comentários. Se você acha que não, que é muita areia para o seu caminhãozinho, digita não, tá? Vou ficar agora observando os comentários e ver se vocês vão comentar aqui, beleza? Eu quero a participação de vocês, a interação de vocês, combinado? Então vamos voltar para cá, né? O Akhenaton, né? Agora ele vai modificar o seu nome, tá? Já que o deus Aton já está instituído, né? Já está sendo adorado, a gente vai ter agora a mudança do seu nome. Mas galera, sabe como era o Egito antes do Akhenaton? O Egito, ele era politeísta, tá bom? O que que isso quer dizer? Poli vem de vários e teísmo de Deus, então eram vários deuses. Então a gente tinha ali o Amon-Ra, Ísis, Osíris, Horus, era um verdadeiro panteão de deuses, tá? Mas aí chega o Amenófis, né? Chega o Amenófis IV e dá ali um Ctrl Alt Del em todo mundo, e aí ele vai e fala: a partir de agora só o Atom será adorado.
Então ele muda o seu nome para Akhenaton, que significa o adorador de Aton. A capital do Egito, né, como a gente já falou, foi mudada também para Akhetaton, que também tem adoração a Aton. Tá? Mudou a arte egípcia, tudo ficou mais natural, com o rosto comprido, cenas mais familiares. Tá? E agora a gente vai ter uma obra de arte mais realista. E aí você pergunta, professor, qual foi o objetivo do Akhenaton de fazer tudo isso? Por que ele está fazendo tudo isso? Então, meus queridos, a verdade é que o Akhenaton, né, ou Amenófis IV, quando ele assume o trono de Faraó, ele percebe que o sacerdote ele está ficando mais rico do que o próprio Faraó. Ele tem mais prestígio do que o próprio Faraó. E a gente sabe que o Faraó, na religiosidade egípcia, ele é Deus na terra. Então o sacerdote ele não pode ser mais influente do que o Faraó. E aí o Akhenaton veio quebrar com isso. Tá? Por isso que ele vai eliminar os deuses. Por quê? Porque o sacerdote ele está ganhando muito dinheiro, e quando eu falo dinheiro, não é moedas, tá? São produtos, ouro, tá? Pedras preciosas, ele está ganhando muito por causa que as pessoas estão adorando esses deuses e dando oferendas aos sacerdotes para ter ali o seu pedido, né, aceito e que os deuses possam lhe presentear com alguma coisa, tá? Então os sacerdotes estão arrecadando, né, lucrando muito com esse culto aos deuses. E aí o Akhenaton vem quebrar com tudo isso, tá? Então o objetivo dele era simplesmente enfraquecer o sacerdote, tá bom? Então tá aí a Nefertiti, né? Que o próprio nome já diz, significa a beleza chegou, né? E temos aí alguns historiadores que, que acham que a Nefertiti foi até mais influente do que o próprio Akhenaton, tá? Chegando até a possivelmente ocupar o cargo de faraó. Tá? Então, ela não era só a beleza esculpida ali, tá? Ela era co-governante, tá bom? Ela ajudava o Akhenaton na administração do Egito, tá? Então, como eu falei, alguns historiadores acham que ela foi faraó depois da morte de Akhenaton, usando o nome de Semencaré, tá? Aí logo em seguida veio o Tutankhamon, né? Que é possivelmente o filho do Akhenaton, tá bom? Então, pessoal, agora eu quero saber de vocês, tá? Vamos lá para nossa interaçãozinha. Quero saber de vocês se vocês estão no time da Nefertiti ou no time do Akhenaton. Então digita aí nos comentários Team Nefertiti, Team Akhenaton. Quero saber aí quem vocês apoiam, tá bom? Sejam apoiadores do canal, beleza? Então vamos lá, voltando, né? Nefertiti já teve a sua contribuição, a sua parcela, né, de contribuição. Vamos ver aí agora o legado de Akhenaton. Tá? O Akhenaton, como você já deve perceber, a sociedade egípcia era politeísta. Durante a vida toda foi politeísta. Aí vem o Akhenaton e institui o monoteísmo, que é o culto a um único Deus. Mas e depois que ele morreu, professor? Como foi que ficou? Então, pessoal, quando o Akhenaton morre, o seu filho Tutankhamon, né? Ele volta com o culto aos antigos deuses. E a cidade de Akhetaton? Pronto, essa daí ela foi abandonada, os templos foram destruídos, as pessoas abandonaram a cidade, voltaram para a antiga capital que era Mênfis, tá? Então, o Akhetaton ele deixou aí, né, um legado importante
Porém, a sociedade egípcia, né, a galera que ajuda a administrar o país, começou a destruir tudo que fosse referente ao Akhenaton, tá? Hoje a gente sabe da importância desse faraó, a gente tem esse pedaço da história, mesmo não tendo, né, tendo muita coisa ainda obscura, tá? Muita coisa que a gente desconhece, tá bom? Mas a gente tem aí um legado, tá? É pequeno, mas a gente tem aí esse legadozinho do Akhenaton, beleza? Bom, pessoal, a gente tem aí 5 curiosidades que a gente aprendeu hoje nessa aulinha curta, né? Fazendo jus ao nome do canal, tá bom? Curiosidades, top 5 aí das curiosidades, né? A primeira delas é que o Akhenaton foi o primeiro faraó a tentar instaurar o monoteísmo no Egito, a cultuar um único Deus, que foi o Deus Aton, tá? A gente aprendeu também que a Nefertiti, né, a beleza chegou, a beleza pura, pode ter sido também uma faraó, tá? Fa- Fazendo parte agora do grupo seleto, né, da Cleópatra, tá? E de outras mulheres que governaram o Egito, tá bom? A arte egípcia ficou super diferente na época deles, né? Ficou mais realista, mais natural, mais familiar, tá? A cidade de Akhetaton, ela foi construída do zero e logo depois da morte do Akhenaton, ela foi destruída. Os monumentos, né? A, os templos do Aton, do deus Aton, eles foram destruídos, as pessoas começaram a fugir, abandonaram a cidade, tá bom? A gente viu, né, a gente sabe também que o busto da Nefertiti, né, aquela estátua da Nefertiti que tem só a parte de cima, né, o rosto dela, se encontra em Berlim, e é um dos monumentos, né, mais famosos do mundo. É o mais visitado. A gente até costuma dizer que ela é a Mona Lisa das estatuetas, tá bom? Dos bustos. Então, esse foi o top 5 das 5 curiosidades aí que a gente aprendeu, né, durante essa pequena aula, tá bom? Então, galera, é isso. Se você gostou dessa viagem pelo Egito Antigo, né? Se Akhenaton e Nefertiti tivessem... imagina só, me veio agora aqui na mente. Imagina se o Akhenaton e a Nefertiti tivessem redes sociais. Aposto que eles iam bombar, hein? Com os Filhos do Sol. Pois é, galera. Se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, né? Apresenta o canal para os amigos, para a família. Já comenta aí qual deus egípcio você mais acha legal, que você gostaria, né, de cultuar, de ver, tá? De presenciar, tá bom? Qual deles aí? Deixa aí nos comentários, comentem, tá? Então, galerinha, é isso. Até a próxima. Já, né?